no livro de Isaías. Isaías, o profeta, a partir do capítulo 1. Vai pegar minha Bíblia ali, fala. Mais A partir do verso 1, capítulo 1, verso 1, que fala do pecado de Judá. Diz assim, Isaías, capítulo 1, verso 1. Visão de Isaías, filho de Amose, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzia, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Ouve, ó céus, dá ouvido, ó terra, porque o Senhor tem falado, criou filhos, engrandeceu-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecido, não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e o abandonaram. Só até aqui. Quero fazer uma breve oração. Senhor Deus e eterno Pai, se encontramos, Deus, aqui nesse momento, Deus, nessa rua, Deus, para anunciar, ó Pai, para anunciar a santa palavra de Deus, para trazer, meu Deus, meu Pai, o Evangelho a todos que estão aqui, tanto aqueles, Deus, que já confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, como aquele que ainda não confessou. Por isso que pedimos nessa hora, Deus, que haja temor em nossas vidas, que haja tremor, Senhor, para todos nós, meu Pai, escutar a santa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui em Isaías, sem perda de tempo, Isaías, ele vai falar de pecado. O pecado de Judá, uma tribo de Israel. Nós vemos aqui que o profeta Isaías é o profeta que mais fala de Jesus. Todos os outros profetas falaram do Messias, anunciaram a vinda do Messias. Mas Isaías, o profeta, filho de Amós, é o profeta que mais fala do Messias. É o profeta messiânico. E vemos nesse capítulo que acabamos de ler a palavra do Senhor, que fala de desobediência do povo de Israel. Nós vemos, meu amado irmão, que a obediência foi o que Deus pediu do seu povo. A desobediência, ela surgiu por intermédio de Satanás, quando ele era o anjo de luz, quando ele estava lá no céu. Ezequiel diz que Satanás, ele se rebeliou contra o próprio Deus, o próprio Criador, e ele queria findar o seu reinado acima das estrelas, e Deus não permitiu que Satanás viesse ali firmar o seu reinado, porque ele não deveria reinar. Mas Deus dá ordem ao arcanjo Miguel, que se junta juntamente com seus anjos e expulsa Satanás do céu, colocando ele para a terra. Depois nós vimos que em Gênesis capítulo 1, Deus
ele forma o mundo. Deus, ele vai criando, ele vai dando forma à terra. E Deus, ele cria o jardim do Éden. E Deus coloca lá no jardim do Éden Adão. Deus viu que não era bom que o homem viesse viver só. E Deus, ele dá uma mulher a Adão. E todos os dias eles olhavam para aquela árvore que Deus tinha falado para não comer daquele fruto. Era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Portanto, no dia que ele comesse daquele fruto, o próprio Deus falou para ele que eles morreriam no dia que eles comessem daquele fruto. Só que nós vimos que a serpente, ela engana Eva. E Eva come daquele fruto e dá para o seu marido. Ele também come. A morte, e ali começa a reinar sobre o homem. No livro de Gênesis ainda, Deus fala para Abraão que Deus iria multiplicar a nação, o povo de Deus, a nação de Abraão, Deus iria multiplicar. E Deus chega a falar que ia levar esse povo para o Egito. E lá no Egito eles iam ficar aprisionados 400 anos. Isso Deus falou para Abraão. Tempo depois, o povo de Israel é levado até o Egito. E lá no Egito eles passam 430 anos sendo aprisionados por Faraó. Depois Deus resolve tirar aquele povo de lá. E Deus tira o povo de Israel do Egito. Quando Deus tira aquele povo de lá, Deus conduz e diz para o povo de Israel: ora, eu sou o vosso Deus, vocês são o meu povo, eu não aceito vocês adorar nenhum outro Deus. Deus falou isso para o povo de Israel. Deus guiou o povo de Israel pelo deserto. Durante o dia era muito quente, Deus colocava uma coluna, ali uma nuvem, para soprar uma brisa suave para aquecer o povo de Israel, para esfriar o povo de Israel. Durante a noite era muito frio, Deus colocava uma coluna para eles não morrerem de frio, para esquentar o povo de Israel lá no deserto. E Deus guiou, Deus levantou reis, Deus levantou juízes, e sempre Deus queria a obediência do povo de Israel. Deus queria isso do povo de Israel, a obediência. Que o povo viesse a ser fiel, que o povo viesse a andar nos caminhos do Senhor, que o povo não viesse se desviar de Jesus, de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda, mas andar, seguir o caminho de Deus por toda a eternidade. Deus, ele falou isso para o povo. Mas aqui, Isaías, no tempo que reinava ali, muitos reis que tinham reinado em Judá, como Ezequias e outros reis. E ele vem falando no verso 2, algo que é muito interessante para nós hoje, assim como era muito interessante para o povo de Israel naquele tempo. Deus, ele diz para Isaías, e Isaías falava para o povo. A partir do verso 2 ele diz: ouve, ó céus. A primeira parte do versículo 2. O profeta Isaías já vinha dizendo ali, porque Deus tinha falado para ele, e Deus dizia: ouve, ó céu. O que isso quer dizer? O que é que Deus queria falar com essa mensagem, dizendo: ouve, ó céu? Deus olhava e via um povo que estava andando em desobediência. E Deus falava naquela hora para ser angelical, escutar primeiramente os anjos que estavam juntamente com Deus lá no céu. Os primeiros ser que Deus fala é para os anjos, para eles escutar. Por isso que Deus diz: ouve, ó céu. Por quê? Porque os anjos
povo estava fazendo na terra, como o povo estava andando na presença de Deus. A corrupção e o pecado estava dominando aquelas pessoas. E Deus falava: ouve, ó céus. A palavra de Deus diz que os anjos de Deus é que vão receber ordem de Jesus para vir sobre a terra e separar as ovelhas dos bodes, o joio do trigo, colocar uns no reino e colocar outros no abismo. A palavra de Deus fala isso. E Deus, ó céus, Deus queria que aqueles anjos angelicais viessem escutar aquilo que Deus anunciava. Após Deus falar isso, ele segue ali e ele diz: e dá ouvido, ó terra. Dá ouvido, ó terra. Aquele povo que estava ali na terra naquele tempo, que Isaías estava profetizando e anunciando a palavra do Senhor, aquele povo deveria dar ouvido. Aquele povo deveria temer aquela mensagem. Aquele povo deveria escutar aquela mensagem. Aquele povo deveria ali se compadecer naquela hora. Aquele povo deveria tremer na presença de Deus. Aquele povo deveria escutar o que o profeta tinha falado. Ouve, ó terra. Como se ele quisesse dizer: ó, e teme. O que isso quer dizer? Escutar e temer. Muitas pessoas escutam, mas não temem. A palavra entra de um lado do ouvido e sai do outro. Isso era o que acontecia lá no meio do povo de Israel. Mas quando você escuta e você teme, vai se manifestar em tua vida temor, arrependimento. Era o que Deus esperava do povo de Israel: temor, arrependimento, que o povo viesse se arrepender. Deus esperava isso. Então ele pedia que o povo viesse: ó terra, escuta, ouve o que o profeta tem a anunciar. Isso era o que Deus pedia. Ninguém sabia que aquele povo iria escutar. Ninguém sabia que aquele povo ia se manifestar até onde Deus estava, até onde o profeta estava. Ninguém sabia. O que é temer? Quando a palavra de Deus é manifestada, quando é anunciada. Em Jonas, capítulo 1, Deus, ele dá ordem a Jonas para ele ir até a cidade de Nínive, anunciar lá que aquela cidade ia ser destruída. Durante 3 dias ela ia ser destruída se aquele povo não se arrependesse. Jonas, ele mudou o rumo, ele foi engolido pelo peixe, e logo após ele foi à cidade de Nínive. E quando ele chegou lá, ele anunciou para aquela cidade que tinha mais ou menos 120 mil habitantes lá. E aquela mensagem que ele anunciou, ele disse: ó, escuta vós, Deus manda avisar para vocês, se vós não se converter, depois de 3 dias Deus destruirá essa cidade. Foi o que o povo fizeram? Escutaram. Foi o que o povo fizeram? Temeram. Foi que o rei mandou anunciar uma lei: ninguém come, ninguém bebe. Durante 3 dias vocês vão se enjoar, vão comer, vão apenas se vestir com roupa de saco, colocar cinza sobre as vossas cabeças e vão clamar ao Senhor. Eles fizeram assim. Eles fizeram dessa forma. Vestido de roupa de saco, colocaram cinza sobre a sua cabeça e imploraram a Deus pelo perdão. O que está acontecendo? Deus perdoou aquela cidade, aquela nação. E 120 almas ali foram ali, escutaram a mensagem de Deus.
que Deus diz: ouve, teme, ó terra, escuta a palavra do Senhor, pratica a palavra do Senhor, porque o Evangelho é importante para a tua vida. O Evangelho da salvação é importante para a nossa vida. Então ele dizia isso. Logo após ele pronunciar esta mensagem, ele diz: ó terra, porque o Senhor tem falado, criei filho e engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O próprio Deus, ele criou o homem, e Deus, ele fez o homem para o seu louvor. Mas o que foi que o homem fez, que Deus está falando aqui? Se rebelaram contra o próprio Deus, se rebelaram contra o próprio Senhor. O homem que o próprio Deus criou, que ele fez, que soprou vida para o seu corpo, eles se rebelaram contra o próprio Deus. Aí ele vai usar no verso 3 exemplo. Isaías, ele usa o exemplo como ele diz: o boi conhece o seu possuidor. E na realidade o boi conhece o seu possuidor. O boi conhece aquele que possui. O boi conhece o vaqueiro. O boi conhece. Assim como o jumento conhece a manjedoura, o lugar aonde o seu dono coloca o milho para ele comer. Ele conhece e todo dia ele vai para lá, naquela hora, naquele exato momento. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. E olha que Israel, o povo de Israel, é um povo que conhecia os milagres de Deus. O povo que conhecia o que Deus tinha feito. Um povo que sabia, esse Deus é o Deus que tirou nós lá do Egito. Isso era reconhecido em todo lugar. Era um testemunho mais dado daquele tempo. E o povo conhecia quem era Deus, mas não obedecia. É chamada a hipocrisia do povo de Israel. O povo de Israel estava lá no templo à noite dizendo: só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus. Quando ele saía do templo, eles iam adorar a Baal, eles iam adorar outros deuses. Ele pegava os filhos deles e oferecia como sacrifícios a Deus estranho. Eles faziam isso, chamado a hipocrisia daquele povo. Um povo hipócrita, a qual Deus fala em Mateus capítulo 15, quando ele diz: esse povo me honra com os seus lábios, mas o coração está longe de mim, ensinando preceitos que são de homens. A hipocrisia do povo de Israel. Então eles obedeciam a Deus. Aí no verso 4 ele diz: nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de maus feitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e o abandonaram. Zé diz: povo, nação pecadora, povo corrupto, carregado de pecado, blasfemaram contra o Senhor, deixaram o Senhor. Dessa forma Isaías falava para aquele povo, como se Deus olhasse naquela hora e dizia: olha, esse povo está perdido.
Esse povo vivendo dessa forma, eles não podem, eles não têm em si salvação. Estão perdidos. É uma nação corrupta. É um povo pecaminoso, que bebe iniquidade como se tomasse água. É um povo que blasfema de mim. É um povo que se desvia do meu caminho. É um povo que me deixa por qualquer coisa. Essa era a situação do povo de Israel. Viver no pecado, depravado, na escravidão do pecado, vivendo em desobediência com Deus, trazendo para si maldição, trazendo sobre si o mal. A situação do povo de Israel naquela época, no tempo de Isaías. O que Deus queria? Era a intenção de Deus com aquele povo. O que Deus queria que aquele povo viesse fazer? Algo muito simples. Era se converter ao Senhor. Era melhorar os seus caminhos. Era deixar o mal. Aprender a fazer o bem. Era deixar aquela vida pecaminosa. Era voltar para os caminhos do Senhor. Era ser obediente a Deus. Deus estava querendo isso daquele povo de Israel. A palavra de Deus diz que o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Você já viu isso na palavra de Deus? Isaías 59. Será que a mão do Senhor está encolhida que não pode salvar? Não. Mas o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. O pecado, ele faz isso. O pecado, ele separa o homem de Deus. O pecado coloca ali uma barreira e o próprio Deus. O pecado faz Deus se entristecer. Deixa Deus triste. E Deus é um Deus que quer salvar. Mas ele se entristece com aquele que vive no pecado, que vive na iniquidade. Porque Deus, ele não veio para condenar. Jesus, ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Mas olha, o pecado separa. Mesmo Deus amando cada pecador, o pecado vai separar ele de Deus. Vai separar ele. Se você sair por essas ruas e perguntar às pessoas que elas têm a Deus, se elas crêem no Senhor, a maioria das pessoas vai dizer que tem. A maioria das pessoas vai dizer que crê no Senhor. Mas quando você olha para a vida dessas pessoas, você vai ver que as obras delas é viver no pecado. Na desobediência. A obra delas condena elas. O pecado faz separação delas com Deus. E não é somente pessoas que são ímpias, mas também pessoas que estão dentro, que são crentes, que se titula crente há muitos anos. Vive no pecado. O pecado não é algo bom, não. O pecado não é nada amigável. Deus não tem amizade com o pecado. Deus, ele não gosta do pecado. Embora muitas pessoas hoje não preguem contra o pecado. Deus, ele não tem amizade com o pecado. E Deus, ele fala isso para nós. Deus, ele orienta o cristão a não viver pecando. Você tem um rei. Quem é o nosso rei? É Jesus.
Mas existe também, como Paulo fala em Romanos, que o pecado, ele é como se fosse um rei. E ele reina na vida de muitas pessoas. E será que essas pessoas que vivem no pecado, elas estão condenadas? Será que há jeito para essas pessoas? Sim. Há jeito sim para essas pessoas. Há jeito para essas pessoas. Então, o que é que pode mudar a vida dessas pessoas? É muito simples. É só essas pessoas crerem na obra que Jesus Cristo fez. É só essas pessoas crerem no sacrifício que Jesus fez. É muito simples. Eu creio que todas as pessoas já ouviram falar o que Jesus Cristo ele fez na cruz. Eu creio que muitas pessoas já ouviram falar qual foi o propósito de Jesus vir à terra, de Deus mandar o seu Filho. Como está escrito em Lucas e em Mateus. Foi de salvar o povo do seu pecado. Foi de salvar a humanidade. Foi de salvar o seu povo. Qual era o povo de Deus? Israel. De salvar o seu povo do pecado. De quem era o pecado? Era de Cristo? Não, Cristo não tinha pecado. Era o pecado da nação. Que Isaías relata aqui. Era o pecado daquele povo. O pecado deles. O pecado nosso. Cristo não tinha nenhum pecado. Não havia nele nenhuma iniquidade. Nenhum mal. Não havia nisso nele. Pecadores são os maus. Ele veio para salvar essas pessoas. E há jeito para essas pessoas. Agora tem uma coisa. Você está escutando a palavra de Deus. Não perca a oportunidade de confessar Jesus. Não deixe passar essa oportunidade. Se você teme a Deus, você não sabe o dia de amanhã. Apresse em buscar Jesus. Apresse em entregar sua vida a Jesus. Olha, quando um homem de Deus, ele vem anunciar a palavra do Senhor, como certo pregador americano ele diz, é como se o próprio Deus falasse. Quando é aberto essa palavra, meu irmão, é como se o próprio Deus estivesse falando com vocês agora. É como se o próprio Senhor estivesse agora orientando vocês, chamando vocês. É como se Ele estivesse dizendo, vinha para Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Ele está ali orientando. Então, há jeito sim para essas pessoas. Eu vou dar 3 exemplos para concluir essa pregação. De homens que eram um dos piores na terra. E que está escrito nas Sagradas Escrituras. O primeiro homem que eu cito nessa noite é Zaqueu. Zaqueu era um publicano e ele era um chefe de publicano. Isso significa que Zaqueu, ele tinha ali ele era um chefe que prestava conta com Roma. Se Roma cobrasse de Zaqueu 50, Zaqueu cobrava daqueles publicanos que cobrava do povo 100. E fora outras coisas que Zaqueu, ele tomava daquelas pessoas que vinham a Jericó, a Jerusalém, como sendo visitante. Zaqueu se tornou um homem rico, como diz as Sagradas Escrituras. E quando entra ali naquela cidade, Zaqueu, ele desejou conhecer quem era Jesus. Portanto, ele queria ver, a multidão estava ao redor de Jesus. Zaqueu era um homem de pequena estatura. Então Zaqueu, ele correu. Ele subiu em uma figueira brava, por onde Jesus iria passar. E quando Jesus passava por aquele lugar, Jesus disse para ele, ó Zaqueu, desce dessa árvore depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu rapidamente desce daquela árvore. Zaqueu, ele é bem recebido ali por Jesus, ele se alegra e ele leva Jesus até a sua casa.
Aí ele diz para Jesus: Senhor, eu quero devolver aos pobres tudo aquilo que eu tenho fraudado, até 4 vezes mais eu quero devolver. Aí Jesus diz: hoje veio a salvação a essa casa, porque esse é filho de Abraão, porque eu vim para salvar os que estão perdidos. Jesus veio salvar os perdidos. Ele não veio para justificar o justo, mas ele veio para justificar o injusto, o pecador, o homem mau. Ele veio para justificar. Zaqueu foi justificado por Jesus. Segundo, Jesus ele estava na casa de Simão, quando de repente entra uma mulher e ela vai diretamente aos pés de Jesus. E ali nos pés de Jesus ela chorava e ela enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. E ao mesmo tempo ali chorava nos pés de Jesus. E Jesus, vendo que aquela mulher era uma mulher de uma fama na cidade, mas o que é que aconteceu? Jesus perdoou aquela mulher, porque ele viu aqui, que ela muito amava. Pode sentar. Chega a hora para você, pecador, Pode ficar à vontade. que o lugar de tu chorar é aos pés de Jesus. Chega a hora de tu recorrer, buscar a Jesus, chorando e implorando a Jesus pelo perdão. Eu me lembro que uma vez eu estava dentro de uma prisão, estava pregando para jovens que estava cumprindo o semiaberto. Ele saía da cadeia pela manhã e voltava à noite. E à noite eu estava lá pregando. Estava falando de Jesus, chamando eles ao arrependimento. Quando um jovem, mais ou menos de 2 metros ou mais, o nome dele era Filipe, ele veio até onde eu estava e disse: Filipe, eu quero esse Jesus. Eu quero ele. Eu não aguento mais viver sem Jesus. E esse jovem, ele rolava no chão chorando, arrependido dos seus pecados, e querendo naquela hora Deus, querendo naquela hora o Senhor, querendo naquela hora o perdão de Jesus. Ele chorava, ele rolava no chão, querendo Jesus. Eu digo para você, não perca a oportunidade que você tem hoje. Eu já preguei para as pessoas, irmão, que eu disse: irmão, aceita Jesus, busca Jesus. O cara depravado na bebida, e ele disse: eu não quero. Quando foi com 1 semana ele morreu. Você não sabe o dia da manhã. Nós estamos aqui reunidos, meu irmão, mas nós estamos clamando e exaltando um Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Eu cheguei mais mal espiritualmente, o Senhor Todo-Poderoso. E aquela mulher, ela chegou aos pés de Jesus ali, e ela recebeu o perdão. Por quê? Porque Jesus viu nela que naquela hora se arrependeu de verdade. Havia amor no coração dele. E Jesus disse: filha, vai, teus pecados são perdoados. Jesus falou para ela. E o terceiro e último, quando Jesus estava na cruz. Jesus estava na cruz, e ali estava 2 ladrões. Um estava ao lado direito e o outro ao lado esquerdo, e Jesus no meio, mesmo no centro. E um ladrão, ele dizia: por que que tu não desce dessa cruz
e salva a si mesmo e salva também nós. Mas o outro dizia: nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse homem nada ele fez de errado. Senhor, lembra de mim quando tu entrais no paraíso. Foi isso que ele falou. Foi isso que ele disse para Jesus. Lembra de mim, Senhor, quando tu entrais no paraíso. Ele sabia que ali ele ia morrer. Mas ele clamou a Jesus. E Jesus salvou aquele ladrão, aquele pecador que estava ao lado de Jesus. Teve jeito, né? Assim como há jeito, meu irmão, para muitas pessoas de se arrepender do seu pecado, buscar força em Jesus, a direção no Evangelho. Evangelho do poder que anunciou Jesus e todos os apóstolos após Jesus, e a qual nós estamos anunciando aqui hoje, e chamando você ao arrependimento, chamando você a se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Jesus e viver para Ele. Amém? Amém. Amém. Eu quero ficar por aqui, irmão, como já são 8h30, eu creio que é suficiente essa palavra. Se tiver alguma pessoa querendo aceitar Jesus, entregar a Jesus, pode vir que nós vamos orar por sua vida, nos apresentar ao Senhor Jesus. Amém? Então, já chamo aqui o diácono Gilmar para ele encerrar essa noite. Amém, meus amados irmãos. Nós ficamos com o problema do cabo do microfone, que não deu para conectar na mesa, na caixa de som, mas eu creio que tudo é por permissão de Deus, né? Até porque é certo que no tempo dos apóstolos, no tempo dos profetas, depois dos apóstolos, não havia caixa de som. Eles tinham ali aquela sabedoria deles, e pregaram um monte, né? Que era para a voz e o vento levar. Até o sermão do monte, muitas vezes Jesus ficava numa parte mais alta ou se distanciava em um barco para que o vento trouxesse a voz. Enfim, não é pelo fato de não ter a caixa de som que nós deixamos de ministrar a palavra nesse lugar, né? Bom seria que a rua mais tivesse escutado, mas eu creio que tudo é no propósito de Deus. Então a gente já vai encerrar por aqui. A palavra foi breve, até porque força muito a garganta sem microfone, mas eu creio que era essa a intenção de Deus nesta noite. Pessoas que Ele mesmo escolheu e selecionou para ouvir essa palavra. Mas nós vamos voltar mais vezes aqui, né, irmão? Vai voltar mais vezes com a caixa de som funcionando, para que a gente possa propagar mais e mais a palavra de Deus. Então vamos fazer uma pré-oração para a gente encerrar? Amém. Bendito Deus, Pai Celestial. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Mesmo pela falta desse microfone, meu Pai, a Tua palavra foi pregada nesse lugar, Senhor. E que ela sirva de uma semente plantada no coração dos ouvintes nesta noite, Pai. E que os nossos irmãos que já estão em Cristo Jesus tenham sido edificados com essa palavra do presbítero Felipe. Que os ouvintes, meu Pai, nesta noite também, eles possam ter guardado, recepcionado essa palavra, meu Pai. Porque nós sabemos, meu Deus, que não há poder em nós, há poder na Tua palavra, Senhor. Por isso nós viemos aqui, propagamos ela e esperamos a semente nascer e dar muitos frutos. Então, desde já, nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor tem nos direcionado, meu Pai. Não tem nos entristecido e não tem deixado nós desanimados. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar o irmão Roberto, sua família, toda essa vizinhança, meu Pai. E que nós possamos voltar mais vezes aqui, Senhor. Em nome de Jesus, é assim que nós te agradecemos, meu Pai. Amém. E graças a Deus. Amém.